Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estamos no capítulo 28 e iniciamos o estudo da coletânea de preces espíritas. Nós já demos início ao estudo do Pai Nosso, foi a primeira oração dominical, o Pai Nosso, que os espíritos instruíram a Kardec para começar a estudar essa. Então a gente está estudando ela parte por parte. Iniciamos na semana passada estudando o trecho Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Foi muito bom. Que Jesus nos ilumine, os bons espíritos nos intuam a compreensão. E hoje vamos estudar venha a nós o vosso reino, aqui está, venha o teu reino, e ainda vai dar para fazer essa parte. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então nós vamos entender um pouco o que é que está por trás dessas duas falas, né? Porque Jesus, a pedido dos apóstolos, a insistência dos apóstolos, Jesus ensinou a eles a fazer esta oração. Então vamos lá, capítulo 28, estamos no trecho 2, item 2 no trecho 2 da prece, aliás, item 3, prece, né, no trecho 2 aqui, 2 em algarismo romano. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Vamos falar um pouco dessa palavra leis, fala lei, lei de Deus, lei do universo, as leis. Lei é apenas uma palavra que a gente usa, que o Evangelho usa para explicar, né, como que foi estabelecido para o universo funcionar. Como esse Criador, que a gente deu o nome de Deus e que a gente não compreende bem ainda, estabeleceu regras de causa e efeito, uma forma de que as coisas funcionem, tanto no plano material, da matéria mais densa, dos encarnados, como aqui na Terra, ao plano espiritual das energias, dos espíritos puros, das frequências, das vibrações, das sintonias. Então é como as coisas se estabelecem. Muitas dessas coisas a ciência material estuda, a física principalmente, a química, mas é como as coisas estão estabelecidas para funcionar. E que Jesus veio falar delas, principalmente das espirituais, que se a gente agisse de certa forma, como ele ensinou, estaríamos no caminho mais curto da evolução espiritual e do encontro com a paz. Então está aqui dizendo, né, que leis de plenas sabedorias, que se a gente seguisse encontraria felicidade. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça, mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem como fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Então, se agirmos dentro dessas leis de sintonia, de vibração, dessas leis de comportamento, não é lei como a lei que a gente entende aqui, estabelecida pelos homens, mas são regras perfeitas de viver e que não trariam problemas nenhum para a gente, como eles colocam aqui. O forte sustentaria o fraco, não teriam abusos, não teriam males, se a gente seguisse essas leis. Que leis são essas? Jesus veio falar na nossa língua, no nosso entendimento, sobre essas formas de viver, vamos entender assim, para explicar para a gente como seria melhor viver para nós e para todos. Está no Evangelho de Jesus, que a gente estudou aqui já várias vezes, né? De todas as leis de amor que ele fala. Então, tudo isso aqui, nós lemos esse primeiro parágrafo, está dando a entender aquela fala.
venha a nós o teu reino. Quer dizer, que venha para a terra, que se estabeleça entre nós essa forma de viver perfeita, que é direcionada pelo amor e entendida pela inteligência que somos, né? Somos inteligências, somos princípios inteligentes do universo e Deus, a inteligência suprema. Deste ao bruto o instinto, que ele traça o limite do necessário e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além deste instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem. Isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade de suas ações. Quando ele fala que deste ao bruto, é esse princípio espiritual, desde sua ignorância. Esse bruto pode estar no reino animal, no meu entendimento, na minha interpretação. O leão é um bruto, quando ele pula em cima da lebre, da zebra e rasga ela no dente. Então aí é o entendimento de bruto. E pode ser também as primeiras encarnações do homem, nas cavernas, quando começamos a vida aqui na Terra, ainda brutos mesmo. Então, ele falou que aí começa com o instinto, e esse instinto traçava limites. Só que o instinto impõe limites para a nossa ação, tanto na forma de se alimentar, na forma de viver, a necessidade de dormir, a necessidade de beber água, a necessidade da sexualidade. Então, tanto nisso quanto nas coisas invisíveis das energias. Então, através do instinto, esses brutos eram limitados. Depois nós vamos ganhando a inteligência, e com a inteligência e o desenvolvimento, aos poucos o livre-arbítrio vai crescendo e fica na nossa mão as escolhas. Nós aqui no planeta Terra somos uma coletividade de espíritos ainda atrasados. Alguns por repetência, por insistir no erro e ter que reencarnar num planeta inferior. Outros ainda por infantilidade, por imaturidade do espírito que está seguindo a sua jornada. Ninguém pode pretextar, quer dizer, dizer o pretexto, dizer a desculpa da ignorância das tuas leis, pois, com paternal previdência, quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Então, as leis, essa forma de viver, essa intuição do que é o bem, foi gravada na nossa consciência. Eu diria que no nosso inconsciente. Foi gravado lá. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta bem direta. Kardec pergunta: onde estão escritas as leis de Deus? Porque tem vários livros, que se dizem o verdadeiro, a lei de Deus. Nenhum livro é preponderante sobre a verdade, nenhum deles. Então, quando Kardec pergunta onde está escrita as leis de Deus, eles respondem: na consciência. Então, desde o bruto até nós, que já estamos menos brutos, nós temos essa intuição de que existe um ser supremo e dessas leis. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá então a incredulidade. Todos te conhecerão por soberano Senhor de todas as coisas. E o reinado das tuas leis será o seu reino na terra. Olha aqui, venha a nós o teu reino, que é o teu reino, que o ambiente de paz e perfeição chegue para a terra. E vai chegar por causa da lei de progresso. Existe a lei de progresso. Tudo é conduzido ao progresso, à evolução, de uma forma ou de outra. Se for pelo um trabalho próprio, pela própria vontade, isso caminha mais rápido. Se não for pela própria vontade de cada um, vai por força das coisas, como diz no Livro dos Espíritos.
vai por uma imposição natural da vida, em que a gente vai sentindo o processo, às vezes doloroso, para refazer o que fez contra a lei de Deus. Daí a necessidade das reencarnações, das várias reencarnações. Às vezes o processo nos pega na própria encarnação em que estamos, às vezes em outras encarnações. Imagine, só para dar um exemplo, se em uma encarnação temos que pegar nos braços como filho aqueles que prejudicamos. Isso é só para dar um exemplo. Muitas vezes o nosso filho também foi um grande amigo em vidas passadas, mas pode ter sido aquele em que maltratamos. É isso que as leis invisíveis fazem para que a gente progrida. Não é castigo, não é uma forma de maltratar o reencarnado, mas uma forma didática de se aprender. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária para que os conduza ao caminho da verdade. Então aqui nessa última frase desse trecho, ele pede a Deus que apresse esse acontecimento da Terra entrar na vibração de paz, de amor, essa vibração em que não haverá mais sofrimento. E enquanto tiver um sofrendo, todos se preocuparão. É isso que ele fala, venha a nós o teu reino. Que seja estabelecido na terra essa lei de amor, de paz para todos. Mas isso não será feito sem mérito, sem o trabalho de cada um de nós. Sem cada um de nós nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos e ajudarmos os outros a se aperfeiçoar, se melhorar, né? Sempre sendo uma luz no caminho dos outros, pelo menos naquilo em que já crescemos. E agora aqui vamos para mais um trecho. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, que a gente lê. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que é terra e o que é céu? Terra é esse planeta. Um dos milhões, bilhões de planetas onde tem espíritos encarnados. Céu, na linguagem antiga, né, da fé religiosa, céu, a gente acreditava que essa abóboda azul que tem aí em cima seria o local onde está Deus sentado, né? Mas céu, aqui no sentido dessa vibração perfeita, dessa dimensão espiritual de paz e amor. Então, que seja feita a vontade, que essas leis sejam estabelecidas, assim, nesse planeta nosso que estamos aqui, de encarnados, da matéria densa, como nas dimensões espirituais, que aqui a gente consiga viver como nas dimensões dos puros. Então, assim na terra como no céu, que nós aqui consigamos viver como Jesus ensinou, sendo Jesus a representação desse céu, dessa divindade, dessa perfeição, e que nós consigamos chegar ao comportamento dele. Chegaremos. Os espíritos não deixam dúvida disso. Uns mais rápidos, uns mais lentos, um num caminho mais sofrido, outros num caminho mais tranquilo, tudo seguindo o livre-arbítrio, a liberdade de cada um escolher para quando chega lá, chegar com mérito. Então, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quão maior não deve ser da criatura para com seu Criador? A nossa submissão, a nossa obediência às leis de Deus, aquilo em que não podemos mudar, temos que ser submisso àquilo em que não mudamos, porque se não mudamos é porque temos que passar por aquilo. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis, submeter-se sem queixumes aos teus decretos, que seja feita a vossa vontade. Então nós vamos entender que se a coisa que está acontecendo em nossa vida a gente não pode mudar, a gente não pode evitar,
Então, temos que aceitar. Não tem outro jeito. Ou a gente sofre se esperneando, ou a gente passa aceitando. Se a gente não pode mudar, não é isso? Eu sempre lembro da oração da serenidade, que é fantástica e rica e pequena. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar as que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Olha só, a serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos mudar. Então, o homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Então esse fim dá bem o sentido disso. Nós temos que aceitar e ser submisso às leis do universo, assim como os eleitos, os puros, já fazem nas dimensões espirituais, como eles já fazem. Então, é isso. Esses dois trechos que estudamos hoje, para que o reino de Deus venha até nós, o reino de paz, que nós possamos ser merecedores dessa paz, que ele chegue para a terra, e que a vontade de Deus seja feita aqui e nas dimensões espirituais. Eu digo assim sempre, ela será feita de qualquer forma, porque é estabelecida como a forma de reger o universo. Então, ela será feita, essa vontade de Deus. Mas quando a gente fala que seja feita, a gente está dizendo, eu aceito, sem reclamar, sem blasfemar, que tenha que sentir dor ou não, mas eu entendo e me mantenho firme nessa fé. É isso que esse trecho do Pai Nosso está dizendo. Então vamos deixar por aqui hoje, que esse estudo sirva de evangelho no lar, para quem quiser, que os bons espíritos possam fluidificar as águas sobre as mesas, orientar nossos irmãos que às vezes perambulam pela redondeza e às vezes na nossa casa, e fazer a limpeza do nosso lar. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo.